Sí, me están ouvindo, deu aqui uma pequena perturbação. Está aparecendo para vocês os slides? Tudo? Os slides está aparecendo? Não, então ele saiu, então vou apresentar. Perfeito, vamos. Perfeito. Bom dia, vamos a começar nossa videoaula de hoje, né? Nas duas aulas anteriores, nós aprendemos um pouco sobre séries trigonométricas de Fourier. Na primeira aula que tivemos, né, nós encontramos diretamente a série de trigonométrica de Fourier de algumas funções, né? Agora, na segunda aula, nós temos já cuidado quais funções possuem séries trigonométricas de Fourier que convergem para ela, né? Então, na verdade, não é todos os tipos de funções que têm série de Fourier, né? Que convergem para ela, né? Os tipos de funções que possuem série de Fourier, convergindo para ela mesma, né? São aquelas funções contínuas em todo o intervalo, né? Periódicas. Nesse caso, nós vimos o período mais fácil, que é 2π. E até é permitido que a função seja seccionalmente contínua, né? Ou seja, ela pode ter um número limitado de pontos de descontinuidade de primeira espécie, né? Ou seja, existir os limites laterais em nossos pontos, mas serem diferentes. E também é permitido que a função possua derivadas laterais em todos os pontos do intervalo, né? E, por fim, que a função seja igual nos extremos, né, do intervalo. Certo? Essa é a exigência, né? Então, se essas funções satisfaziam a condição de Dirichlet, né? Como vimos na aula passada. Bom, agora, e também, o que estudamos na aula passada? Nós estudamos também desenvolvimento de funções em séries de Fourier, só contendo cossenos ou só contendo senos. Certo? Isso aí foi visto na aula passada, né? E agora vamos a estudar séries trigonométricas de Fourier de funções de período 2L, onde L é diferente de π, ou seja, agora está permitido qualquer período diferente de π, né? E, por último, vamos estudar a forma complexa da série de Fourier. Obviamente, esta unidade aqui vai ter o atrativo seguinte, né, de que nós podemos obter algumas séries numéricas, né, cujo resultado vai ser envolvendo π ou alguma coisa. Então, em outras palavras, vamos a poder calcular com precisão algumas séries numéricas com relação a π, certo? Como casos particulares, conforme vamos a ir avançando. Então, vamos a definir, então, seguinte, né? Deixa eu ver se está gravando. Isso. Vamos a considerar agora uma função f de x de período 2L, tá certo? A nossa função agora tem período 2L, né? E o L é diferente de π. Tá certo? Nós queremos encontrar, então, o desenvolvimento de uma série trigonométrica de Fourier no intervalo de menos L a L. Bem, vamos a fazer a seguinte mudança de variáveis. Vamos a escrever que x igual a LT sobre π. Tá certo? Veja que nossa função é 2L periódica. Com essa mudança de variáveis, veja como que fica a função, né? F de x vai ser igual a que F de LTπ, conforme está aqui. Tá certo? O que podemos observar com relação a FLTP? Essa função que está aqui, FLTP, agora vai ser 2π periódica. Isso aí é fácil verificar. Por que fácil? Temos que verificar o que? F de LT π tem que ser igual a F de LT mais 2π sobre π, né? Conforme está aqui. De fato, realizando isso aqui, esse aqui vai ficar o que? L de Tπ, vai ficar F de LTπ, mais 2πl sobre π, 2L. Não é? Tá aqui. Mas a função é 2L periódica, função f, por hipótese. Portanto, vai ficar FL de Tπ. E isso significa, então, que a função f de x é 2π periódica. Certo? Assim, FLTP é 2π periódica. Né? Se ele é 2π periódica, então nós podemos desenvolver
em uma série trigonométrica de Fourier, né? No intervalo de menos π a π, conforme foi estudado nas duas aulas anteriores. Tá certo? Então, a série de Fourier é dada da seguinte forma, né? Veja aqui, FL de Tπ igual ao primeiro coeficiente a 0 sobre 2, mais uma combinação linear infinita, envolvendo cossenos e senos, né? Veja que esse aqui é o desenvolvimento de uma série trigonométrica 2π periódica, certo? Aqui os coeficientes se calculam já pelo método que nós já sabemos, né? A 0 é igual a 1 π da integral de menos π a π da função f, integração com relação a t, tal como AK. Calcula usando essa fórmula e o BK também essa fórmula que está aqui, né? Mas vejam só, né? Por 0,1 que foi a mudança de variáveis que a gente fez, né? Aqui. Nós temos que a diferencial de t com relação a x vai ser igual a que πl de x, certo? Por isso, o A0, vamos a substituir aqui, tudo aqui, nesses coeficientes que está aqui, tá certo? O A0 como que vai ficar? Substituindo, né? Vai ficar assim, FLT. E aqui, fazendo mudança de variáveis, L de Tπ igual a x, o dt é do passo anterior, que fica aqui, dt é igual a que π de xl, certo? Substituindo entre cada um deles. Nós vamos ter, então, que o A0, ele calcula-se da mesma forma como se fosse a função periódica 2π, só que você vai trocar π por L. Tanto tá a mesma coisa com relação aos coeficientes AK. O que está mudando é só com relação aos cossenos. Né? Quando é 2π periódica, era simplesmente Kx. Agora, como é 2L periódica, é KπLx. Certo? Praticamente é o mesmo, calculam os mesmos coeficientes. O que temos que ter cuidado é só com relação aos argumentos do cosseno e seno. Tá certo? Então, essas funções agora são 2L periódicas. Certo? 2L periódicas. O F por hipótesis, e aqui o cosseno e o seno por definição. Certo? Tudo bem? Então, por isso, dessa forma, a série 0,2, que temos aqui, né? Essa série era que 2π periódica. Ela vai ser agora 2L periódica, vai ficar dessa forma que está aqui. Tá certo? Onde os coeficientes aqui calculam-se pela fórmula que acabamos de deduzir aqui. Tá certo? Eu não sei se foi rápido ou tranquilo. Ficou claro agora o desenvolvimento em séries trigonométricas de Fourier para funções 2L periódicas, sendo L diferente de π? Vamos aqui ao chat para ver se tem alguma dúvida, antes de considerar alguns exemplos. Entendido. Portanto, continuamos, né? Então, como podem ver, né? Para calcular os coeficientes de uma função 2L periódicas, calcula-se praticamente da mesma forma que 2π periódica, né? Só que tem que ter cuidado de trocar o π por L, né? E os cossenos e o seno. Então, vejamos o seguinte exemplo, né? Nós queremos encontrar a série de Fourier, ou a série trigonométrica de Fourier, da função x cosseno de x, quando x pertence ao intervalo de menos π meios até π meios. Certo? Aqui, o L vai ser menos π meios. Aliás, o L é π meios, né? Certo? L é π meios. E outra coisa que temos que é importante quando a gente calcula os coeficientes de série Fourier é ver a paridade da função. A paridade da função, ele facilita bastante. Se a função é par, então decimos que todos os coeficientes BK são zero, né? E se é ímpar, todos os AK são iguais a zero, né? Isso aí facilita as contas, né? Você pode, se vocês não sabem essa propriedade, você vai chegar ao mesmo resultado após muito trabalho de cálculo dos coeficientes, vão chegar ao mesmo resultado. Então, é bom saber as propriedades. As propriedades ajudam um bom tempo, né? Evitando os cálculos complicados. Certo? Então, é bom saber se a função é par ou ímpar, né? E a função aqui é π periódica, certo? Porque o L é igual a π meios. Portanto, como o comprimento do período é π, então a função é π periódica. Então, vamos calcular agora os coeficientes.
O cálculo dos coeficientes, ele se reduz só à técnica de integração, né? Então, para alguns vai ser mais fácil, dependendo da habilidade que tenham como lidar, né? Como lidar com as integrais, né? Então, geralmente, esse tipo de integrais aqui envolve interação por partes, mudança de variáveis, né? Não sai desse... Então, temos aqui o BN, como se calcula, né? Seria 1 sobre L, não é? 1 sobre L, mas o L que é π meios. E aqui é menos L, que seria π meios, até L, π meios. Aqui f de x, seno de n, bueno, era o K ou N, né? N πx e π meios. Aqui, lembra-se que aqui é o L, né? Certo? O que, que vai ficar aqui? Aqui cancela o π, também dá para cancelar aqui o π. Aqui vai ficar nx meios. Já foi nx meio, né? Aqui, deixa eu ver aqui, foi aqui, cosseno de x. Ah, esse 2 que está aqui, tá vendo? Não é primeiro. Esse 2 aqui dividindo vai passar, por isso fica 2nx. Certo? Esse tipo de, veja aqui, essa expressão que está aqui, cosseno de x vezes seno de 2nx, eu vou escrever como uma diferença de senos. Essa forma também ele é do ensino médio, né? E é fácil também deduzir para quem não lembra, né? É escrever o desenvolvimento da suma do seno da suma de dois ângulos e o desenvolvimento da diferença de dois ângulos. Aí você subtrai, faz mudança de variáveis e obtém facilmente, né? Para quem não lembra, como o meu caso, por exemplo, né? Para isso fazer. Então, essa forma é conhecida, não tem nenhuma... Uma vez feito isso aqui, vamos a simplificar, né? Certo? Aqui esse 4 cancela com esse 2, então ficaria 2π. E aqui ficaria x vezes seno de n mais 1x, mais x menos, deixa eu ver, menos... aqui por que ficou mais, né? Porque a função seno é uma função ímpar. Então, seno de 1 menos 2n é igual a menos seno de 2n menos 1, por isso ficou mais. Tá certo? Eu troquei aqui a ordem, 1 menos 2n. Feito isso aqui, eu vou dividir a integral em duas. Seria 2π, tá vendo aqui? 2π é o coeficiente. Então, o que vai ficar aqui? Aqui vai ficar já a integral de x, seno de 2n mais 1x. Aqui eu já fiz direto aqui. Aqui vai ficar x, e seno de 2n menos 2n mais 1 dx, eu vou escrever como sendo a diferencial de cosseno de 2n mais 1. Só que eu vou dividir por 2n mais 1. Tá certo? Porque eu estou pensando em integração por partes. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer com relação à segunda integral. Aqui, colocando aqui em integração por partes, né? Não apareceu essa partinha aqui, mas aqui é menos 1. Cosseno de 2n é menos 1, né? Tá certo? Aqui, veja, aqui vou aplicar a interação por partes. Aqui fica o coeficiente, multiplicar por quê? Vai ser x vezes o que está dentro da diferencial, não é? Menos, e aqui vou trocar, trocar, né? O que está dentro da diferencial sai, e o que está fora entra. Certo? Ficou assim. Agora, com relação ao segundo termo, que seria esse aqui, né? A mesma coisa vamos fazer. Vai ficar aqui interação por partes, né? Fica desse jeito que está aqui. Certo? Como as contas é muito grande, eu dividi em duas, né? Nesse slide. Agora vamos passar para a próxima. Tudo bem até aqui, pessoal? Precisa de alguma explicação? Se precisar de alguma explicação, a gente pode usar a lousa virtual, né? Só dar um OK para continuar. Tá tudo certo? Certo. Beleza. Vamos lá. Temos aqui essas contas aqui, né? Temos aqui duas chaves, uma aqui e aqui. Certo? Vamos aguardar aqui. Mas se você observa aqui, nessa chavinha aqui, quando x é igual a π meio, né? Aqui, x é igual a π meios. Obviamente, quando x é igual a zero, esse termo vai sumir. Tá bom? Por causa do x multiplicando. Quando é π meios, veja que você tem aqui 2n mais 1 é ímpar, não é ímpar? N começando de 1. Aqui vai ser 3, né? E assim vai por diante. Então, vai ser ímpar. Então, você vai ter 3 π meios, 5 π meios, 7 π meios, 9 π meios, assim por diante. Então, o valor do que vamos ter aqui? Vai ser cosseno cosseno dos números ímpares multiplicado por π meio, né? Tá certo? Temos que guardar esse resultado que está aqui. Mas, eles, como vemos aqui, vai ser igual a zero também. Tá certo? Por quê? Porque cosseno de π meios dá zero. Cosseno de 3 π meios, zero. Cosseno de 5 π meios, zero, né? Tudo certo? Então, esse termo que está aqui, esses dois, esse termo que está aqui
e esse termo que está aqui vai ser nulos. Certo? Então vai ficar essa integral que está aqui. E aqui nós temos o que? A primitiva do cosseno é igual a que? Menos seno, né? Por isso que vai ficar, aqui ficará mais, conforme está aqui. Seno, 2n mais 1, π meios. Certo? E aqui a outra integral aqui. Esse aqui seno vai ficar aqui também seno substituindo. Então nós temos esses. Aqui, veja aqui. Aqui temos seno de 2n mais 1, π meios. Então vamos ter aqui seno de 3 π meios, seno de 5 π meios, e nós sabemos que o seno ali ou é 1 ou menos 1, ou 1 ou menos 1, tá certo? Por isso que temos que escrever aqui menos 1n, e esse aqui vai depender da paridade de n, né? Tá certo? A mesma coisa aqui também. Tudo bem? Tá, aqui, o que vamos fazer aqui? Veja que aqui nós temos a soma de duas frações heterogêneas, mínimo múltiplo comum, né? 2n mais 1 ao quadrado e 2n menos 1. Mínimo múltiplo comum vai ficar 4n ao quadrado menos 1. Tá certo? Aí faça o MMC, divide com cada um dos denominadores. Faça a operação. Aqui já poderíamos, para outra operação, poderíamos colocar um menos 1 em evidência. Colocar fora da chave, né? Seria mais fácil, inclusive, para visualizar, né? Então, fazendo as contas e simplificando, vamos chegar a essa expressão que está aqui. Tá certo? E simplificando mais ainda, vai ficar 16n menos 1 elevado a n menos 1. Portanto, a série trigonométrica de Fourier π periódica da função x cosseno de vai ser dessa forma que está aqui. Tá certo? Essa aqui é a função π periódica. E por periodicidade, nós estendemos para todo R. Tudo bem? Como podem observar, né, a dificuldade é usar o método de integração por partes e substituição, né? Mas com cuidado a gente consegue fazer isso. Tudo certo? Vamos para frente? Tranquilo, né? Gabriel, tranquilo? Vamos a... Caso precise explicação em algum termo, você me avisa que a gente pega a lousa virtual. Tá bom? Tá, vamos lá, então. Vamos a considerar o seguinte exemplo, né? No seguinte exemplo, nós temos a função x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. E nós queremos, quando x pertence a menos 2, 2. Então, nós queremos encontrar a série trigonométrica de Fourier 4L periódica, 4 periódica. Porque L é igual a 2, né? Então, é 4 periódica. Certo? Bom, como antes, né? Observando que a função x ao quadrado sobre 2 é função par. Se ela é função par, então todos os coeficientes Bn vão ser igual a 0. Já facilita bastante. Então não precisamos calcular os coeficientes Bn, só basta calcular os An. Calculamos o A0, pela forma que já sabemos, é 1 sobre L, o L que é 2, né? A integral de menos 2 a 2 de x ao quadrado sobre 2. Aqui, observando que a função é par e o limite da integração também é um intervalo simétrico, né? Tá certo? Então, essa aqui vai ser igual a 2 vezes a integral de 1 meio de 0 até 2, né? De x ao quadrado sobre 2. Então, cancela esse 2 que apareceu, cancela com esse 2, depois fica 1 meio. Aí, calculando, fica 4 sobre 3. Então, o coeficiente A0 é 4 sobre 3. Tudo bem? Perfeito. Agora vamos calcular os AN, para N maior que 0, né? De fato, a fórmula é que é 1 sobre L2, aqui a integral de menos L até L, L sendo 2, né? Fica assim. Então, aqui já é fácil que temos que usar integração por partes duas vezes. Duas vezes, né? Tá certo? Simplificando aqui, o que vamos simplificar aqui? Para começar aqui, de novo, essa função que está dentro aqui, ela é par. Tá certo? Se é par, então a gente duplica e integra de 0 a 2. Tudo bem? Só que quando duplica, vai cancelar com esse 2 que está aqui. Com esse 2 aqui, cancela. Por isso que ficou só 1 meio. Tá certo? Então, vamos escrever aqui como a interação por partes, da seguinte forma, que é x ao quadrado, e vamos escrever cosseno de nπx sobre 2 vezes de x, como sendo a diferencial
de seno de nπx sobre 2. Então, quando você desenvolve isso aqui, a diferencial, que seria a diferencial de seno, vai ser cosseno, né? Só que vai aparecer, aqui vai aparecer a mais, vai aparecer nπ sobre 2. Então, para não alterar, aí estou multiplicando por inverso, tá vendo que 2nπ. Certo? Aqui cancelo 2 aqui, e aqui vou desenvolver agora a interação por partes. Vai ser o quê? O produto de x ao quadrado com seno de n quadrado. Aqui, perfeito. Menos 2. Tá certo? Por que 2? Porque aqui vou a trocar o que estava dentro da diferencial, sai, o que está fora entra, né? Aqui vai ficar seno de nπx sobre 2. E aqui vai ficar diferencial de x ao quadrado. Então, que diferencial de x ao quadrado é quanto? É 2x vezes dx. Tá vendo? Por isso que 2 saiu aqui. Aqui fica x. E aqui, essa expressão que está aqui pela fórmula de Newton-Leibniz, isso aqui vai ser igual a zero. Observem, quando x é igual a zero, isso aqui vai ser zero. Quando o x é igual a 2, o que acontece? X é igual a 2, aqui vai cancelar com esse 2, vai ficar seno de nπ. E nós sabemos que o seno se anula em todos os múltiplos de π. Portanto, esta expressão aqui vai ser nula. Ficou só isso aqui, tá aqui, né? Certo? Ficou só isso que está aqui. Aqui nós temos aqui de novo, né? Aqui de novo, escrevendo isso aqui para a forma de interação por partes, né? Veja aqui, x diferenciado, fazendo aqui a multiplicação respectiva pelo inverso, fica essa expressão que está aqui. Tá certo? 4nπ ao quadrado. E aqui, interação por partes, x cosseno de nπx sobre 2, que vai de 0 a 2. E menos, aí troca de lugar de novo, né? Assim, facilmente. Vejam que o primeiro termo do colchete. Quando x é igual a 2, aqui eu tenho 2, e aqui vai ficar n2, cancela com esse 2, vai ficar cosseno de π2, né? Aliás, cosseno de πn. Só que cosseno de πn ou é 1 ou é menos 1. Depende da paridade do n, né? Por isso podemos escrever cosseno de nπ como sendo menos 1 elevado a n. Certo? E quando x é igual a 0, obviamente se anula, né? Porque está multiplicado por x aqui. E aqui a primitiva do cosseno vai ser igual a quanto? Seno de π, 2nπ, tá certo? E esse termo que está aqui, se vocês observam, também vai ser zero, esse termo que está aqui. Porque quando x é igual a 2, aqui tem 2, cancela com 2 aqui, vai ficar seno de nπ, que vai ser zero. E se x é igual a zero, vai ficar aqui no meio, seno de zero é zero. Então, esse termo que está aqui, ele vai ser zero, esse termo aqui. Então, só fica esse aqui, não é? 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1 n quadrado. Certo? Então, agora podemos escrever mais para frente. Então, podemos escrever, então, a série de Fourier para a função x ao quadrado sobre 2 no intervalo de menos 2 a 2, de período 4, né? Da seguinte forma. Tudo certo? Ficou aqui, né? Veja que aqui nós podemos ter um caso bem particular, se vocês observam aqui, né? Qual é o caso particular que podemos... Então, nós encontramos o desenvolvimento em período 4, de período 4 da função x ao quadrado sobre 2, em série trigonométrica de Fourier, né? Série de cosseno, da seguinte forma. Certo? Vamos aguardar esse resultado aqui. E vamos ver um caso particular, né? Aqui, por exemplo, né? Vejam que essa função ali, é a série obtida, ele converge uniformemente. Quando nós temos convergência uniforme, nós temos algumas propriedades importantes. Qual seria importante? Se você pega o limite, você pode trocar o limite pelo somatório. Você pode derivar termo a termo, troca a derivada com o somatório, ou pode integrar termo a termo, quando você tem convergência uniforme. Tudo certo? Tá? Porque essa série aqui, ele converge uniformemente. Porque se você pegar o módulo aqui, por exemplo, esse aqui vai ser menor que 1 sobre n ao quadrado, os termos daqui. E nós sabemos que 1 sobre n ao quadrado ele converge, né? Então, por isso que a série converge tranquilamente nesse intervalo. Então, vamos a considerar agora quando x tende para zero. Quando x tende para zero, então tomamos o limite, né? Limite x tende para zero, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Certo? Então, vamos aqui. Aliás, o próximo. Tá certo? Aqui, quando vem o limite, vai dar zero no lado esquerdo, porque aqui dá zero, né? Isso aqui vai dar zero. Aqui fica 2 sobre 3, tá certo? 8π quadrado, e aqui você vai
trocar o limite com o somatório. Tá vendo? O limite entrou aqui. E vai, depois, daqui, cosseno de pi. Agora, cosseno de nπ0 sobre 2, isso aqui vai ser igual a 1. Concorda? Igual a 1. Então, você tem essa soma que está aqui. E aqui tem 0 aqui e 3 aqui. Uma vez aqui, ordenando aqui, o que podemos fazer aqui, por exemplo? Você pode fazer o seguinte, né? Coloca menos aqui e troca de sinal todos os termos que está aqui. Aqui vai ficar 1, aqui fica menos 1, aqui fica mais, menos, tá certo? Colocando menos aqui. Uma vez colocado menos aqui, você vai passar esse camaradinho que está aqui para o lado esquerdo. Só que vai passar com um sinal negativo, né? Aqui. Aí cancela o menos daqui, cancela com esse menos que está aqui. E o π quadrado vem aqui, então vai ficar aqui 2π quadrado sobre 3 é igual a 8 vezes essa somatória aqui, com o sinal trocado, né? Aqui, 2π cancela, divide por 8, vai ficar 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos que π ao quadrado sobre 12 vai ser igual a 1 menos 2 ao quadrado. Não é interessante? Aí, nós encontramos, então, o valor de uma série numérica alternada, né? Da seguinte forma, né? Se você é a somatória do quadrado alternado, do quadrado do inverso do quadrado de todos os números naturais elevado ao quadrado. Tudo certo? Tudo bem essa soma que encontramos? Nós podemos, eu vou aproveitar aqui, eu vou antes de considerar outro exemplo, vamos a... Só um minutinho aqui, vou responder aqui a um coleguinha, rápido. Só um minutinho aqui. Então, vamos agora a descompartilhar. E vamos a compartilhar a lousa virtual. Muito bom. Veja que nós, na aula passada, nós tínhamos o seguinte, né? Nós tínhamos que módulo de x, 2π periódica, né? Era desenvolvida da seguinte forma. Deixa eu lembrar como foi aqui, eu estou anotando de cabeça. Era igual a π meios menos 4 vezes π. E aqui nós temos o cosseno de x sobre, aqui era 1 ao quadrado, assim, mais cosseno de 3x, 3 ao quadrado, mais cosseno de 5x, sobre 5 ao quadrado, mais reticências. Tudo certo? Esse aqui foi feito na aula passada, nós achamos aqui. Esse aqui é o desenvolvimento da função 2π periódica, né? O desenvolvimento quando o x pertence a menos π até π. Tá certo? De novo, observamos que essa série que está aqui, ela converge uniformemente. Por que ela converge uniformemente? Porque ela é majorada, porque se você pegar aqui o módulo de todos aqui, o módulo de cada termo vai ser menor que 1 sobre 1 ao quadrado, aqui menor que 1 sobre 3 ao quadrado, 1 5 ao quadrado. E essa série ali, ele converge, como sabemos, né? Portanto, ela converge uniformemente em todo esse intervalo que está aqui. Se ela converge uniformemente, de novo, né? Podemos trocar o limite, a derivada integral com a somatória, tranquilamente. Tudo bem? Tá, agora nós temos isso aqui, né? Agora vamos a fazer o seguinte, né? Vamos fazer aqui uma nova relação aqui. Vamos a tomar x tende a π pela esquerda. Certo? Tende a π pela esquerda. Tende a π pela esquerda aqui, como é contínua, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar aqui π, não é? Aqui fica π.
essa parte aqui, né? Pi igual pi meios menos 4pi. E aqui do lado, quando tem a pi, aqui vai ficar menos 1, tá certo? 1 ao quadrado. E aqui vai ficar 3pi, né? Aqui também vai ficar menos 1, 3 ao quadrado, e assim vai por diante, né? Aqui vai ficar menos 1, 5 ao quadrado, menos 1, 7 ao quadrado, e assim vai. Certo? Ficou assim, né? Estou fazendo aqui a subtração aqui. Pi menos pi meios. Então, do lado... Vamos descer um pouquinho. Do lado esquerdo vai ficar aqui pi meios. Tá certo? E aqui, veja, aqui tem um menos, igual. Aqui eu tenho menos, né? Então, esse menos vai trocar de sinal a todos os termos que está aqui. Então, vai ficar aqui 4pi. E esse do lado esquerdo, depois eu escrever como somatório. Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Melhor. Aqui. Isso aqui depois que então vai ficar assim. Então, vamos apressar. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, e mais reticência, tá certo? Isso aqui da parte direita depois que ver assim. 4 sobre pi, e aqui eu tenho a série, seria 1, um pouquinho mais para a direita, 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado, certo? Ou seja, esse pi aqui vai aqui, seria pi ao quadrado, então aqui eu teria pi ao quadrado sobre 8, vai ser igual a somatória de 2n mais 1 ao quadrado, o n que vai de 1, aqui o n vai de 0, né, na verdade, né, para ter o primeiro termo. 0 até infinito. Certo? Aqui temos um resultado também importante. Aqui. Nós calculamos, então, que a soma da série com termo geral 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado é igual a pi ao quadrado sobre 8. Tudo bem? Vamos ver o chat se tem alguma dúvida. Tranquilo, né? Podemos ver mais uma somatória a partir dela. Alô? Estavam observando... Dá para ver a apresentação? Viu, né? Tudo certo? Eu consigo ver aqui. Tá, quando eu pergunto, ao menos, porque, como falei, né? É muito difícil saber se está acompanhando. Por isso, sempre é como se tivesse um pouco a cega. Não estou vendo vocês, né? Aqui, então, para mim é bom quando eu faço uma pergunta se está tudo certo, ok, podemos continuar. Ao menos se está ok, para eu saber que tem ao menos alguém ali, né? Apesar que eu sei que estão ali, mas é bom ter esse feedback, tá bom? Vamos fazer mais, vamos a descobrir mais uma aqui, né? Bom, não está demais dizer da beleza dessa. Então vamos a fazer mais um. Bom, aqui encontramos então isso que está aqui é um caso particular da chamada P-série, né? Ou série de Dirichlet. A P-série, como você sabe, né? A P-série é o que? A P-série era essa aqui, né? Todo mundo já sabe quando estudou cálculo 2, série, né? Aqui, 1n p, né? O n que vai de 1 até infinito, né? Essa série converge, né? Se p é maior que 1 e diverge se p é menor ou igual a 1, né? Certo? Se p é negativo, ela diverge muito mais rápido ainda, né? Então, ela diverge se p é menor ou igual a 1 e converge se p é maior que 1.
a P série. Então, essa série que nós obtemos aqui é um caso particular aqui, porque ele só contempla os termos com potências ímpares, está vendo aqui? E P igual a 2. Agora vamos a ver o que acontece agora se a gente contempla os termos pares, só, as potências termos pares. Então, eu vou alongar um pouquinho a tela, ver se consigo escrever mais para baixo, sem necessidade de apagar. Tudo bem, então vamos lá. Vamos a voltar agora. Certo? Então, vejamos. Então, nós encontramos essa simulação. Agora vamos a considerar agora o seguinte, né? Essa série aqui. O N, que vai de 1 a infinito. N ao quadrado, certo? Esse aqui, vamos ver que dá essa aqui, discriminado aqui seria que 1 mais 1 sobre 1 ao quadrado, obviamente, né? 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, né? E assim vai por diante. 1 sobre 4 ao quadrado, mais... E vai por frente, né? Vamos chamar essa série de A2, assim, tá certo? A2, para não estar carregando aqui. Então, A2 vai representar essa PCR, ou a série de Dirichlet, com P igual a 2. Veja que a nossa série que nós acabamos de encontrar, essa série aqui, faz parte daqui. Eles contém os termos ímpares, né? Tá vendo aqui? 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado. Tá certo? Então, o que vamos a fazer aqui, então? Isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma, né? Vamos então, a escrever essa série que está aqui em forma de série de termos pares e ímpares, né? Vai ficar assim, então. 1 sobre 2n, pode ser aqui 2n ao quadrado. Aqui vai ficar n, que vai de 1 a infinito. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho qual termo? Seria esse termo que está aqui, não é? Quando n igual a 1, seria 2 ao quadrado. Também tem esse termo que está aqui, certo? Quando n igual a 2. Aqui seria um 6 e assim por diante, né? E agora seriam os termos ímpares. Seria igual a 6. N que vai de 1. E aqui nós teríamos 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Tá certo? Veja que esse aqui já conhecemos, já, não é? Puxa, hoje foi um dia bom hoje. Um minutinho. Hoje é o dia de... Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal, antes de continuar? Tranquilo? Ok, né? Tranquilo. Vamos lá, vamos continuar então. Tá, então, veja que nossa P série com P igual a 2 pode ser escrita por essa aqui. Então, veja que essa série aqui já conhecemos, né? É igual a π ao quadrado sobre 8. O passo anterior aqui. Então, precisamos saber isso que está aqui, né? 1 sobre 2n que está aqui. Mas vejam aqui. Vamos fazer aqui. Tá. Veja agora. Vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui A2. Eu vou dividir por 2 ao quadrado. E assim.
A 2, o que vai ficar aqui? Aqui vai ficar aqui 1 sobre 2 ao quadrado, aqui, mais 1. Aqui tem 2 ao quadrado, e vezes 2 ao quadrado vai ficar aqui, então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, certo? Mais 1, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, né? E mais, vou fazer mais uma vez aqui. 1, 2 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, e assim por diante, né? Isso aqui vai ser igual a que 1 sobre 2 ao quadrado. Aqui eu posso escrever da seguinte forma, né? Produto de potências vai ser iguais. Vai ficar aqui 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 6 ao quadrado, né? Mais 1 sobre 8 ao quadrado, e assim por diante, né? Aqui seria 1 sobre 10 ao quadrado. Se vocês observam, mais reticências. Isso que está na parte direita é o quê? O que está na parte direita é 1 sobre 2n ao quadrado. Seria isso que está aqui, ó. Não é? Esse que está aqui. Quando n é igual a 1, nós temos 1, 2 ao quadrado. Quando n é igual a 2, 1 sobre 4 ao quadrado. Então, essa aqui seria a somatória de 1 sobre 2n, tudo elevado ao quadrado, quando n vai de 1 até infinito. Tá certo? Agora nós podemos substituir agora, né? Substituindo agora. Veja aqui. Então, temos aqui A2. A2 é igual a quê? A2 é igual a essa somatória aqui, só contendo os termos pares, né? Mas nós acabamos de ver que essa expressão que está aqui é igual a quê? A quadrado. Vamos colocar. A2. Não é ao quadrado, é A2. Por que coloquei ao quadrado? Sim, A2 sobre 2 ao quadrado, né? A2 sobre 2 ao quadrado, mais a soma contendo só as potências ímpares, né? Esse que está aqui. Mas esse aqui a gente já conhece, já. É igual a π ao quadrado sobre 8. Tá vendo aqui? Π ao quadrado sobre 8. Aqui seria π ao quadrado sobre 8. Então, aqui é fácil agora. Vamos passar esse camaradinho que está aqui ao lado esquerdo. Então, vai ficar aqui 4. Aqui vai ficar aqui 4 menos 1, 3. Então, vai ficar aqui 3A2 sobre 4 igual π ao quadrado sobre 8. Ou seja, vai ficar, então, A2 vai ser igual a quanto? 4 aqui vai ficar 2, 6. Vai ficar aqui π ao quadrado sobre 6. Certo? O que significa isso? Significa, então, que o A quadrado é o quê? Era somatório de 1 sobre n ao quadrado. N que vai de 1 até infinito é igual a π ao quadrado sobre 6. Não é bonito, não? O resultado. Obviamente, nós podemos obter muitos mais resultados, né, com esse aqui, mais combinações, colocando outros valores que estejam, por exemplo, acessíveis, né? Tudo bem, pessoal? Muito bacana, certo? Então, essa aula aqui está sendo gravada, né? E vou colocar no Siga, apesar que não está nas anotações do PDF, mas achei interessante vocês conhecerem, né? Obviamente, existem muitos artigos para encontrar muitas combinações de séries numéricas, né? Inclusive de potências maiores ou P séries com P maiores que 2. Já existem resultados para P4, 8, 12, 19, né? Então, aí depende de alguns usam uma técnica, mas já existem esses resultados, certo? E a gente, o qual usa derivação e integração 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, assim obtém, né? Certo? Então, vamos agora a voltar para os slides, tá bom? Vamos lá, voltar. Tudo bem. Então, veja aqui, nós obtemos aqui na série de Fourier para a função x ao quadrado 2, de período 4, né? Quando x igual a 0, nós obtemos aqui π ao quadrado sobre 12 era igual a essa série numérica.
Obviamente, essas séries aqui pode ser considerado como uma aproximação para pi. De fato, né? Mas é uma aproximação muito complicada, né? Porque além de ser uma série que converge muito devagar, né? Aí você tem que sair raiz quadrada ainda, né? Então fica fácil. Mas não deixa de ser interessante. Tá certo? Agora, nosso próximo assunto é estudar a identidade de Parseval. Tá certo? A identidade de Parseval também é importante na série de Fourier, né? Veja, para estudar a identidade de Parseval, nós precisamos introduzir um espaço novo, não é para nós. Vai se chamar esse espaço L2, tá certo? Esse espaço L maiúscula 2, vamos a definir como sendo o conjunto das funções 2π periódicas a valores reais, né? E são limitadas e contínuas, né? Talvez, exceto em alguns pontos limitados do intervalo de menos π a π. Esses pontos que decimos talvez exceto, é permitido que sejam pontos de discontinuidade de primeira espécie, né? Já sabemos que são pontos onde existem limites laterais, mas são diferentes, né? Assim, né? Se a função é f que pertence a L2, então se a função é de classe C2, né, pertence ao conjunto classe C2, então sua série de Fourier vai ser dada dessa forma que está aqui, certo? Isso aqui, ele garante o teorema de Dirichlet. Que o teorema de Dirichlet, ele dizia o quê? Se a função satisfaz as condições de Dirichlet, o que dizia as condições de Dirichlet? Que a função é limitada uniformemente, ou é contínua em todo intervalo, ou é seccionalmente contínua nesse intervalo, né? E possui um número limitado de pontos de descontinuidade de primeira espécie, e existem as derivadas laterais em cada ponto do intervalo. Tá certo? Nesse caso, decimos então que a função possui série trigonométrica de Fourier que converge para a própria função. Certo? Onde os coeficientes aqui já sabemos que se calcula usando essas fórmulas que estão aqui. Certo? Isso aqui todos já sabemos da primeira aula de série de Fourier, né? Onde decimos que essa série obtida aqui, ela converge para f, no sentido de média quadrática. Veja que agora temos outro tipo de convergência, né? Até aqui nós tínhamos dois pontos de convergência pontual e convergência uniforme. Aqui tem outro tipo de convergência em média quadrática. O que significa isso? Significa, por exemplo, se você calcula a integral de menos π a π do que? Da função menos a suma enésima da série de Fourier, e você calcula o limite quando n tende para infinito. Então, se esse limite tende para zero, então decimos que temos a convergência de f para a série de Fourier, né? No sentido de média quadrática. Tá certo? Esse nx, como decíamos, é a suma enésima parcial de Fourier. Seria aqui, né? Então, assim, a fórmula 0,5, que está aqui, a fórmula anterior, está aqui, ela nos fala que a função f converge para a sua série de Fourier no sentido de média quadrática, né? Se nós temos observado essa condição que está aqui. Tá certo? Agora vamos a desenvolver a integral em 0,6. A integral em 0,6 está aqui, né? Aqui temos f de x e Sn de x, tá certo? Sn de x está aqui. Então vamos a substituir aqui na integral Sn de x aqui. Substituindo. Vamos aqui, substituir aqui todos, esse aqui está aqui. E aqui vamos elevar ao quadrado. Obviamente aqui vai ser um pouquinho complicado, porque nós temos o quadrado da uma combinação de três termos. A gente sabe de cabeça fazer o quadrado de uma combinação de dois termos, né? O quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Mas nesse caso aqui, aqui também dá para fazer, só que vai ser um pouco mais complicadinho, né? Aqui podem pegar vocês, por exemplo, que pode pegar esse camaradinho aqui, os primeiros dois termos como sendo um, e aqui esse aqui como sendo o segundo. Aí desenvolve e encontra, né? Então aqui eu fiz dessa forma. Então aqui seria o quadrado de f menos duas vezes aqui a integral. Lembre-se que aqui tem integral, né? Afinal de contas, depois de desenvolver o quadrado, você tem que integrar de menos π a π. Certo? Fazendo todas essas operações, vamos a chegar aqui. Obviamente, aqui vamos a usar, para simplificar, as propriedades ortogonais do sistema trigonométrico, não? Qual é o sistema trigonométrico? É 1,
seno de pi, coseno de pi, seno de 2pi, coseno de 2pi, seno de 3pi, coseno de 3pi, así por diante, né? Nós vimos que esse sistema trigonométrico de período 2pi era ortogonal quando nós introduzimos o produto escalar, da forma que a integral de menos pi a pi de duas funções aqui, do produto dessas funções é igual a zero se o produto escalar deles é igual a zero, né? Então, aí nós temos uma série de propriedades que nós provamos na primeira aula. Por exemplo, a integral de seno de mx vezes a integral de cosseno de qualquer valor nx é igual a zero. E a integral de seno de mx com a integral de seno de lx, por exemplo, né? É igual a zero se n é diferente de l. E ele é igual a pi se n é igual a l. Certo? Então, estamos usando todas essas propriedades e após usar essas propriedades, nós chegamos a esse resultado, né? Tá certo? Ou seja, aqui simplificando um pouquinho mais, nós temos aqui f quadrado aqui. Aqui, esse integral que está aqui, como podemos, você vai eliminar, vai cancelar alguns. E aqui vamos usar o fato, que é fato. Veja aqui, esse integral que está aqui é igual a 2 vezes a zero. 2 vezes a zero. Porque, veja como se calcula a zero. A zero era igual a quê? A 1 sobre pi vezes a integral de menos pi a pi de f de x, né? Aqui, tá vendo? Por isso vai ficar a quadrado aqui. Que vai cancelar com esse aqui daqui, por isso fica menos a quadrado pi. E aqui, a mesma coisa. Aqui, essa integral aqui vai dar zero, essas integrais que tá aqui. Tá certo? Vai dar zero. Não, aliás, não vai dar zero. Essa aqui, como sabemos, aqui vai ser AK. Esse aqui vai ser AK. E esse aqui vai ser BK. Esse aqui. Esse aqui vai ser BK. Tá certo? Por isso que fica AK ao quadrado e BK ao quadrado. Certo? Por isso ficou aqui. Obviamente faltou o 2 que cancela com esse, né? E o pi, por isso ficou esse aqui. Ou seja, desenvolvendo, vamos a ter esse camaradinho que está aqui. Tudo isso que está aqui. Tá certo? Esse resultado aqui é produto usando todas as propriedades ortogonais do sistema trigonométrico e, além do mais, usando as definições dos coeficientes de Fourier. Certo? Dito isso, então decimos aqui como estamos supondo que a função converge em média quadrática, né? Significa quando a gente vai pegar o limite tanto do lado esquerdo como do lado direito, o lado esquerdo vai para zero, né? Então, que vai ficar o limite aqui daqui. Tá certo? O n vai para infinito, né? Então, aqui tem n vai para infinito aqui. Então, vamos ver o que temos aqui, né? Aqui assim, zero ao lado esquerdo, f ao quadrado x. Tá certo? Ou seja, nós vamos a colocar todo o segundo e o terceiro termo, vamos a colocar para o primeiro membro. Uma vez colocado no primeiro membro, aí trocamos de lugar o segundo com o primeiro. Tá vendo aqui? Fica assim. E dividimos todo por pi. Fica dessa forma. Então, essa igualdade que está aqui, chama-se igualdade de Parseval. Tá certo? Veja que a igualdade de Parseval, ele vai depender só dos coeficientes de Fourier. Também é interessante, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? Tranquilo, né? Tá. Veja que no exemplo acima, né? Para a função f de x ao quadrado, quando x pertence, não sempre que nós vimos o desenvolvimento da série de Fourier, no intervalo de menos 2 até 2, da função x ao quadrado sobre 2, né? Aí a gente encontrou os coeficientes de Fourier da seguinte forma, né? A 0,40 e a n, né? Tá certo? E os bn eram igual a zero, né? Então, pela desigualdade de Parseval, nós temos o quê? 1/2 do que f ao quadrado, mas lembrando que f é o quê? É x ao quadrado sobre 2. Aí eleva ao quadrado. E aqui temos os coeficientes que todo mundo já conhece. Só que bk é igual a zero, né? Então, só tem k ao quadrado aqui. Tá certo? Substituindo e calculando aqui a integral aqui, né? x4, aqui seria x5. E observe que temos isso que está aqui. E agora, simplificando tudo isso aqui, simplificando, vejamos o que temos aqui. 8 quintos menos 8 nonos, né? Vamos lá. 8 quintos menos 8 nonos. Está aqui, fazendo aqui, vai ficar aqui 72 menos
menos 40 vai ser 32, certo? Sobre 45. E aqui, escrevendo aqui, π ao quadrado sobre 64, vai ficar π ao quadrado sobre 90. Aqui temos de novo, veja, outra relação para a somatória da P série com P igual a 4. É interessante. Então, encontramos isso que está aqui. Obviamente, quando você vai fazer a resultado para P série com P maior que 4, vai ser mais complicado, porque vai aparecer π elevado a um expoente grande, né? Mas não deixa de ser interessante o resultado. Tudo certo, pessoal? Achei muito interessante esse desenvolvimento, né? Usando a ideia de Parseval. Então, praticamente o leque para você se encontrar de diferentes relações está aberto, né? Se você sabe combinar adequadamente, você pode ter umas relações muito interessantes. Talvez muitas delas ainda não estão descobertas, né? Porque a matemática é infinita. Então, dependendo de alguém com uma inventiva muito grande, você que acha umas combinações que até agora ninguém imaginou e encontrar umas relações interessantes, né? Entre uma P série e relacionada com pi, né? Bom, então vamos a continuar. Bom, esse aqui agora o tempinho que resta, né? Vamos a saber agora qual seria a forma complexa da série de Fourier, certo? Para nós poder representar a forma complexa de Fourier, precisamos lembrar da fórmula de Euler, né? A essa altura todo mundo sabe a fórmula de Euler, né? Pues aqui eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou descompartilhar, só para lembrar aqui. Vamos a descompartilhar e vamos a compartilhar a lousa virtual. Certo? Tem um espacinho aqui, só para lembrar aqui. Vamos a alongar um pouquinho. Então, tá bom, já, agora sim dá. Tá tranquilo para escrever. Vejamos aqui, né? O que diz a forma de Euler, né? Vamos ver aqui. Você tem aqui E elevado a I alfa, por exemplo, né? Isso aqui é igual a quê? Cosseno de alfa mais I seno de alfa. A sua vez, se você tem E menos I alfa, é igual a quê? Cosseno de alfa menos I seno de alfa, né? Basta trocar alfa para menos alfa, eu tenho aqui. De aqui, você tem o quê? O cosseno de alfa vai ser igual. Se você soma as duas, então o que vai obter do lado esquerdo? Do lado esquerdo você vai obter, primeiro do lado direito. Do lado direito aqui você vai obter 2, né? Suma e aqui você vai cancelar. Então vai ficar I alfa mais E menos I alfa. Esse 2 que está aqui, vou cortar aqui. Espera que eu não vou fazer aqui. Vamos apagar aqui. Certo? E o seno, para o seno. Então, quando o seno vai multiplicar por menos I a segunda. Aliás, por isso, por menos I a segunda. Então, vai ficar assim. Isso, não, por menos I não. Multiplicar por menos, só por menos. Então, aqui vai ficar aqui, vou multiplicar por menos a primeira. Vou multiplicar por menos a segunda, mais fácil. Eu multiplico por menos a segunda, por menos 1, né? Aqui vai ficar menos, certo? Então, vai ficar assim. I alfa menos E menos I alfa igual. Veja que estou multiplicando por menos 1. Aqui vai ficar menos, então cancela com essa. Aqui menos vai ficar 2. Aqui vai ficar 2 vezes I seno de alfa. Assim, né? Portanto, o seno de alfa vai ficar da seguinte forma, né? I alfa menos E menos I alfa sobre 2I. Aqui é questão de gosto. Ou I você pode colocar lá em cima, né? Multiplicar pela conjugada, mas geralmente é isso assim, tá certo?
Então, esse aqui era um lembrete para a forma de Euler, né? Perfeito, então. Lembrado isso, aqui é o E. Né? Feito o lembrete, vamos a sair aqui da lousa virtual. Vamos a voltar para nossos slides. Tá certo? Então, vejamos aqui, né? Vamos a supor que, como antes, né? AK e BK são os coeficientes de Fourier da função f de x 2π periódica. Veja que é mais fácil trabalhar 2π periódica, mas a gente já sabe trabalhar para qualquer função periódica diferente de π, né? Diferente de 2π. Pela fórmula de Euler, nós como calculamos aqui, né? Seria AK cosseno de kt, essa combinação aqui está aqui, né? Ou, agora vamos escrever aqui, veja que o AK permanece aqui, e agora vamos escrever o cosseno e o seno de kt em função das exponenciais, segundo a fórmula de Euler, né? Como vimos faz pouco tempo, né? O cosseno de kt vai ser igual a quê? E elevado a ikt mais e elevado a menos ikt sobre 2. A mesma coisa com relação ao seno, né? Tá vendo aqui? Temos aqui, só aqui. E aqui seria o seno. Essa expressão que está aqui. Tá certo? Aqui vamos fazer uma coisa aqui. Vamos aqui que fizemos aqui. Nós vamos a escrever como CKA os coeficientes de exponencial IKT. Quais seriam os coeficientes? Veja que seria AK sobre 2 e mais BK sobre 2i. Só que BK sobre 2i, eu multiplico pela conjugada, né? E devido também vai ficar aqui vai ficar menos i BK sobre 2, porque i por i vai dar menos 1, né? Pois ficou assim. Tá certo? Então, CK vai ser aqui. A mesma coisa o C menos K. C menos K vai ser o coeficiente da exponencial E menos IKT. Aqui eu tenho AK sobre 2, não é? AK sobre 2. E aqui tenho, vai ser menos BK sobre 2i, multiplicado pela conjugada, então vai ficar mais IBK sobre 2. Aqui. Tá certo? Obviamente o B0 vai ser igual a 0. Na série de Fourier, B0 igual a 0. Tá certo? Por quê? Porque o seno de KT, quando K igual a 0, o seno de 0 é 0, né? Então, assim veja aqui, né? CK. Agora, eu tenho aqui o CK que está aqui, né? O CK, como vou calcular? O CK, como funciona em 2π periódica, então vou integrar no intervalo de 0 a 2π. Veja que de 0 a 2π é a mesma coisa que calcular de menos π a π. Porque, decimos, se a função é 2π periódica, basta você calcular a integral num intervalo de comprimento de 2π. Aqui pode ser 0 a 2π, ou pode ser 2π, 4π, pode ser menos π a π, e assim você obtém, né? Tranquilamente. Então, aqui tem aqui a integral, aqui, vamos voltar aqui, CK, né? AK, você substitui AK. AK, lembra que foi a AK? AK era 1π, ou 1 sobre 2π, né? Sobre a integral de 0 a 2π de cosseno de KT, f de t. E menos I BK. O BK, a mesma coisa, pela fórmula o coeficiente de Fourier, né? Certo? Aqui, foi substituído aqui. E aqui, se lembramos, esse camaradinho aqui que está entre parênteses, esse que está aqui é o quê? É a exponencial de EIKT. Tá certo? Tá aqui, essa aqui seria aqui. Essa aqui pela forma de Euler. A mesma coisa vai acontecer quando vamos a calcular os coeficientes C menos K. O AK, como sabemos, a fórmula de Euler não, de Fourier aqui, e BK também substituindo aqui, vamos obter essa fórmula. Então, CK calcula-se dessa forma, e C menos K dessa forma. A gente dá um jeito melhor em vez de levar CK e C menos K, vamos a criar um coeficiente. E outra coisa que aqui observamos, que os CK e o C menos K são conjugados. Porque se você aplica a conjugação aqui daqui, veja, aplica a conjugação a CK, então esse expoente aqui vai trocar, vai para positivo. Então, C menos K é a conjugada de CK. Tá certo? Então, quem já fez um curso de análise complexo vai perceber isso aqui, né? Conjugação. Então aqui, veja que essas duas desigualdades que nós aprendemos aqui, vamos a escrever em forma de um só. Vai facilitar, né? Então, nós podemos escrever aqui, CK igual a 2π
Agora, vai dar K, ou seja, vai ser igual ao primeiro termo que está aqui, quando K é só ímpar, né? Certo? Aqui, vai ser quando K é positivo, aliás, sem K, né? Aí vai ter os negativos. E agora o C menos K, né? Quando C menos K, aí você vai trocar aqui C menos K e você vai ter aqui positivo e aqui C menos K, tá certo? Então, dá para escrever esses dois coeficientes aqui, CK e C menos K, por esse camaradinho que está aqui. Tá certo? Para os K positivos, você tem CK. Para os K negativos, ou C menos K, né? Você tem o segundo coeficiente. Como dizia, né? Eles são complexos conjugados. Agora, vamos escrever a soma enésima de Fourier. A soma enésima, né? A soma enésima, veja que é assim. Os termos até o índice N. E nós podemos escrever aqui da seguinte forma, né? Veja aqui, de K de menos N a N do CK. Lembrando que essa combinação AK cosseno de KT, BK seno de KT, se vocês observam do anterior aqui, essas combinações que está aqui, vai ser igual a isso que está aqui, não é? Esses camaradas que estão aqui. Onde CK e C menos K são calculadas por essas expressões que está aqui. Só que essa expressão que está aqui ele foi substituída por uma única fórmula, né? Tá aqui. Então, por isso, isso aqui vai ser igual ao somatório CK exponencial I. Tá certo? Então, e a série de Fourier da função f na forma complexa, né? Vai ficar dessa forma agora. Aqui está na forma da série de Fourier, na forma complexa seria essa que está aqui. Eu coloquei aproximado porque vai depender se a série converge. Certo? Assim, por exemplo, né? Assim podemos dizer que para um determinado t, a série 0,11, né? 0,11, qual é a série? 0,11 está aqui. Converge, ele vai conceber se existe esse limite que está aqui, né? Vamos voltar aqui. Se existe esse limite, mas esse limite que está aqui é a mesma coisa que se existir o limite da soma enésima. Se existir, então, a gente pode dizer que são iguais. Tá certo? Então, para terminar, vamos a encontrar a série de Fourier complexa no intervalo de duas funções. Primeiramente, vamos a calcular a forma complexa da função f de x no intervalo de 0 a 2π. Certo? Então, na verdade, seria 2π periódica, não é? Nós já calculamos isso aqui no intervalo para a série normal de Fourier, trigonométrica de Fourier, agora a forma complexa. Certo? Primeiro calculamos o C0, né? O C0. O C0 é quando K igual a 0. Certo? Vamos aqui a fórmula. Vamos aqui. Quando K igual a 0. Tá vendo? K igual a 0, então aqui vai dar 1. Então, na verdade, K0 vai ser igual a 1 sobre 2π, a integral de 0 a 2π de f de t. O que foi f de t? É x, né? Como chama aqui? É x. Bom, eu estou usando aqui a variável x, mas tanto faz. A integral independe da... Calculando, então, eu tenho que ser 0 igual a π. Perfeito, está aqui. Agora vamos calcular o CK, né? O CK, a fórmula está aqui. CK, tem aqui... Aqui, obviamente, trata-se de uma interação por partes. Facilmente calculo a interação por partes. Veja o que eu fiz aqui, né? Eu deixei x como está e vou escrever exponencial i kx de x como sendo a diferencial de exponencial de kx. Só que quando vou desenvolver a diferencial, vai aparecer o quê? Vai aparecer menos ik. Menos ik. Então, para não alterar, eu estou colocando aqui, tá vendo? Menos 1 sobre ik. Uma vez feito aqui, significa que isso aqui vai ser interação por partes. Está vendo aqui? Fazendo aqui, eu vou ficar menos 1, 2, π e k, que está aqui. E aqui interação por partes. Vai ficar x exponencial ikπ de 0 a 2π. E menos, aqui troca de lugar, né? A exponencial sai e o x entra dentro aqui. Então, o que vai ficar aqui? Primeiro, esse termo que está aqui. Deixamos aqui, né? Quando x é igual a 2π, o que acontece quando x é igual a 2π? Quando x é igual a π, aqui eu tenho 2π, né? E o primeiro termo vai ser 2π, e aqui tenho x 2π. Então, vai ficar exponencial i 2π e k. Como todos sabem, isso aqui vai ser igual a 1. Certo? Pela forma de Euler. Por isso fica 2π.
E quando x igual a zero, obviamente esse aqui vai ser zero, porque está multiplicado por x aqui. E aqui, encontramos a primitiva de exponencial menos ik. Então, a exponencial vai estar aqui. Isso. Aqui vai descer a 2π. A mesma coisa, né? Quando é 2π, vai ficar 1 sobre ik. E quando é zero, vai ficar 2π zero, né? Aqui, menos ik. Vai ficar assim, então. Menos 1 sobre ik. Tudo bem? Vai ficar 2π, vai ficar 1. Tá certo? Isso aqui, nessas contas, deixa eu ver. 0, 2π. 1 exponencial de k. Perfeito. Ficou assim, né? 2π. Isso. Tá. Agora aqui vamos a juntar aqui, né? Multiplicar isso com os dois termos. Portanto, ficou assim. E, portanto, nós temos aqui, agora substituindo, né? Veja que aqui teremos A0 sobre 2, né? Mas o A0 é π. O C0, aliás, é π. C0, né? Aqui, C0 é π. E aqui vem os K, todos esses aqui. Lembrando que esse aqui é K diferente de zero, porque para K igual a zero se calcula separado, né? Então, esse aqui seria a fórmula complexa da série de Fourier da função x 2π periódica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Como falei, né? Esse PDF vai ser postado no SIGA, e aí você, com mais calma, você analisa, né? E para terminar, vamos a considerar o próximo exemplo, né? Bom, o próximo, na verdade, para calcular aqui, basta só saber integrar, né? Porque as fórmulas já temos, né? E aqui, para terminar, nós queremos calcular a série de Fourier, em série trigonométrica de Fourier, né? Complexa, no intervalo de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, né? Tá certo? O C0 calcula-se da seguinte forma, né? Aqui, lembrando que o L é igual a 1. Parece que é menos 1 a 1, né? Então fica... Aqui era 1 sobre 2π, lembra, não? Só que agora não é π, é L, né? Pues fica 1 meio. Calculando a integral, nós temos aqui, vai ser igual a quê? Aqui lembrando que essa aqui é a definição de seno hiperbólico, né? Essa aqui. O seno hiperbólico, não sei se vocês lembram, né? Tem a definição do cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Então, esse aqui é o seno hiperbólico de 1. Agora calculamos o CK, né? Aqui, obviamente, veja que tem um produto de funções exponenciais, a mesma base, né? Então, vai ficar aqui. E aqui a integral é muito fácil de calcular. A primitiva, né? A primitiva é a mesma função vezes a inversa disso que está aqui, de 1 menos ik, né? Tá vendo? 1 menos 1 ikπ. Aí, calculando de menos 1 a 1, e simplificando, nós temos que o CK vai ser igual a isso que está aqui. E agora, substituindo na fórmula, né? Portanto, temos que a forma complexa em série de Fourier da função exponencial, no intervalo de menos 1 a 1, é dado por essa fórmula que está aqui. Tá certo, né? Assim nós terminamos, então, nossa videoaula de hoje. Eu vou concluir com isso.